uma chance que você falava, foi o oferecimento do Mistério Igreja Jesus, em 7 de janeiro de 2022, sexta-feira. Continuamos nossos estudos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido livre da lei, assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus, porque quando estava na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos novidade de espírito e não na velhice da letra. Obrigado, Senhor. Vamos orar por este estudo que nos iluminará o entendimento para conhecermos tanto as nossas paixões, nosso entendimento, a fé e a palavra revelada do apóstolo Paulo. Em Romanos 7. Amém. O que Paulo pensa aqui, irmãos, é que não sabeis vós, irmãos, pois os que estão sob o domínio da lei, aqueles que ouvem a lei, os judeus, né? E os cristãos também, né? Que no caso do casamento, ela é um mandamento da lei que prevalece até a vida do casal. Mas o casal é separado pela morte, ele fica livre, o sobrevivente. E então a liberdade se dá pela lei, pela separação. Segundo a lei, uma separação natural, né? Mas no caso do pecado, o pecado não nos deixa. Então, as paixões dos pecados, que são pecados pela lei, ou seja, o ra da lei, é o pecado, o mal, e o tov é o bom, o bem. Então esse ra, esse pecado, esse mal, que são as paixões desordenadas, não são as paixões em si mesmo. São aqui Paulo fala as paixões dos pecados, porque as paixões instintivas, naturais, aquelas animais bem ordenadas pela razão, pela lei, elas são boas, mas as paixões dos pecados, ou seja, aquelas paixões que não estão de acordo com a lei, operam nos membros, nos hormônios, nas glândulas dos hormonais, e essas no sistema nervoso central, e este na nossa vontade, no nosso intelecto espiritual, e nos faz cair. Mas ele diz que agora somos livres da lei, tendo morrido para a lei, que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que ele quer dizer? A novidade de espírito é que a nossa essência é socorrida pela graça de Deus, e essa nossa essência que opera as nossas potências interiores da memória, do intelecto, da vontade e das paixões animais junto com o nosso corpo, composto com o nosso corpo. Essa nossa essência é socorrida pela graça de Cristo, que Cristo emana energia, emana luz, emana entendimento, emana funcionalidade na nossa essência interior, nossas capacidades interiores, para que nós percebamos a ação do pecado e a neutralizemos pela graça de Deus que nos socorre. Então não é o nosso intelecto, porque no caso dos judeus aqui, fariseus e saduceus, o seu intelecto não era socorrido pela graça de Deus, porque eles serviam inclusive ao diabo, ao mundo. Então esse é o processo em que nós vivemos e servimos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então Paulo viveu nessa velhice da letra, perseguindo o cristão, prendendo, matando os cristãos, e quando a graça veio socorrê-lo, ele passou de cego àquele que vê. Assim a sua substância foi adicionada à graça, à luz da verdade, do bem, que apenas a percepção do intelecto não dava conta de
movê-lo, de orientar sua alma na vida. Bom, a segunda seção, a luta contra o pecado. Que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria concupiscência. Concupiscência é uma potência da nossa essência, uma potência natural, apetitiva, segundo São Tomás. Eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda essa concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, a lei, ela nominou o pecado para mim. Então, ela colocou a figura, a forma do pecado no meu intelecto. E essa forma do pecado, às vezes bela, sedutora, atraiu ao que? O meu apetite concupiscente, que é uma potência da nossa alma, para o que há de bom, de belo, de atrativo, de desejável e de prazeroso no pecado. E aí ela mexeu com a carne, né? Com os órgãos, com o corpo. E o corpo ficou sedento daquele ato pecaminoso. E a alma foi engodada por esse entendimento e esse espírito meu, numérico, individual, corrompido. E aí a minha vontade veio a operar o pecado, a concupiscência do pecado. Mas aí ele esclarece, olha, o bom que era a lei se tornou mal, não, mas para que o pecado mostrasse que ele precisa de algo mais, que era a graça de Cristo, para libertar a minha vontade para o bem. Então essa que é a filosofia de Paulo, a antropologia de Paulo, sobre a necessidade da salvação apenas por Cristo e não pela lei. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isto faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, dou graças a Deus. Pois Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então ele coloca essa questão da lei só é válida para o judeu ou o cristão que conhece já a Bíblia, a lei, a norma, a revelação do bem. E é o caso dele, que ele vivia assim. Então ele vê que falta algo para que ele vença a força das paixões pecaminosas. E este algo é a graça de Deus que é dada pela conversão, batismo e Espírito Santo. Né? E a comunidade dos irmãos, e a pregação, etc. Os sacramentos e tudo quanto Deus, e a própria luz e o socorro da graça substancial na nossa substância interior, que é transformar o nosso coração. O contrário é a cegueira, né? Como Jesus diz, o cego guiando outro cego, então ele não tem interiormente ferramentas para ver a luz e andar na luz. Então Jesus também
ressalta: andeis na luz enquanto tendes a luz. Então é uma coisa, uma substância cósmica que vem nos socorrer. Não é apenas uma substância intelectual, ou seja, uma memória intelectual, mas é o próprio Espírito de Deus que intercede por nós, que geme com gemidos inexprimíveis, etc. Então, se você quer socorro para a sua vida também, essa graça de Cristo, aceite-o. Se não aceitou, com essa oração: me arrependo dos meus pecados e peço a Deus que me perdoe e me aceite como seu filho adotivo em Cristo Jesus, na redenção da cruz, na sua ressurreição justificadora, na sua ascensão e intercessão no céu. E você que é meu irmão também, vou lhe dar uma bênção, e você que se converteu agora, abençoe, procure uma comunidade cristã, batismo, e conhecer e crescer na palavra no cânon, texto recepto, que é a melhor tradução. Abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esse que o Alf, nesse 7 de janeiro de 2022, sexta-feira, tempo chuvoso.